Olá, bem-vindo ao meu canal. Meu desejo é que através das mensagens e todo o conteúdo que é oferecido aqui, você seja ricamente abençoado. E eu peço que, se possível, você faça a sua inscrição, ative as notificações e, por que não também, enviar para algum amigo como sugestão para abençoar a vida deles. Tiago capítulo 5, verso 12 em diante, diz assim: acima de tudo, meus irmãos, não jurem nem pelo céu, nem pela terra, nem por outra coisa qualquer, mas que o sim de vocês seja sim, e que o não de vocês seja não, para que vocês não incorram em condenação. Alguém de vocês está sofrendo? Faça oração. Alguém está alegre? Cante louvores. Alguém de vocês está doente? Chame os presbíteros da igreja e estes façam oração sobre ele, ungindo-o com óleo em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, estes lhe serão perdoados. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros, para que vocês sejam curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Elias era um homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com fervor para que não chovesse sobre a terra. E por 3 anos e 6 meses não choveu. Depois orou de novo, e então o céu deu chuva, e a terra produziu os seus frutos. Meus irmãos, se alguém entre vocês se desviar da verdade e alguém o converter, saibam que aquele que converte o pecador do seu caminho errado salvará da morte a alma dele e cobrirá uma multidão de pecados. Talvez você já deve ter ouvido inúmeras vezes uma expressão que diz que a vida é 10% daquilo que acontece com você e 90% daquilo que você reage àquilo que aconteceu com você. Normalmente as nossas reações às situações é que têm o poder de definir o momento em que nós estamos enfrentando. As nossas reações, elas podem transformar algo que é difícil, talvez por uma notícia, por uma situação que aconteceu, em algo ainda mais complexo, porque o nosso coração age de forma extremamente descontrolada muitas vezes. Quantos de nós já não fomos pegos em reações das quais nós mesmos ficamos assustados com elas? Uma discussão que poderia ter sido cessada por um espírito brando, por um silêncio estrategicamente programado, se transforma numa discussão mais acalorada, cheia de afronta, que se estende por um tempo porque você não soube reagir com aquilo que estava acontecendo. Falaram algo que você machucou, você falou algo que machucou ainda mais, e a pessoa não quis ficar por baixo, te machucou ainda mais. E aí vive uma situação de feridas sendo causadas e abertas por não terem sabido como reagir. Tiago sabe da preocupação que existe no coração de Deus e ele escreve isso nessa carta quanto à maneira que devemos nos portar em diversas situações. Há diversas situações que tomam conta da nossa vida em momentos distintos da semana, do mês, do ano, da vida como um todo. E que bom é saber de que a palavra de Deus é fonte de instrução para saber como nós devemos proceder
em diversas circunstâncias. A Bíblia é um manual de sobrevivência. Nos ensina como nós devemos agir. E é por isso que nós devemos conhecer a palavra. A palavra de Deus não é apenas um livro o qual você recorre a ele em momentos de desespero, quando você já não sabe mais o que fazer. A Bíblia deve ser o seu manual de conduta diária, para que você também evite o que não pode fazer. A Bíblia deve ser algo a ser utilizado todos os dias, lido, conhecido, memorizado, porque em momentos quando você não souber como reagir, o Espírito Santo de Deus vai trazer à sua mente, ao seu coração, verdades bíblicas que te ajudarão a como proceder e reagir em determinadas situações. Há uma frase de um teólogo que eu acho ela fantástica, que ele diz que o discurso de uma pessoa fornece normalmente um vislumbre revelador da sua condição espiritual. Talvez ele tenha chegado a essa conclusão baseado nas palavras do nosso Senhor Jesus Cristo. Mateus 12:34, o Senhor afirma de que daquilo que há de abundância no coração do homem, disso fala a sua boca. O discurso de alguém revela aquilo que ocupa o seu coração. Palavras de tristeza, palavras de agressão, palavras de pessimismo, palavras de ofensa, palavras que são características do pecado, quando se tornam comum nos lábios de alguém, nada mais são do que a porta de saída daquilo que ocupa e controla o seu coração. Portanto, Tiago começa essa palavra dando essa orientação, a qual eu quero chamar a atenção dos irmãos, para que você, olhando para o texto, possa saber como se portar e reagir em diversas situações da sua vida. E Tiago começa com aquilo que é o mais importante. Ele gasta 2 capítulos antes, ou melhor, 1 capítulo e meio antes, o capítulo 3, todo ele dedicado à língua, ao que falamos, aquilo que sai dos nossos lábios, a maneira que nós devemos nos comportar, aquilo que você deve falar e você deve orar e pensar antes de falar. E ele, exatamente no verso de número 12, usa essa expressão, ele diz: acima de tudo. Acima de tudo. Você coloca acima de tudo aquilo que é o mais importante. O mais importante é aquilo que você profere, é aquilo que você fala. A morte e a vida estão no poder da língua. Um casamento pode ser renovado ou destruído pelo poder da língua. Uma pessoa pode ser encorajada ou pode ser levada a desistir pelo poder da língua. Filhos podem ser corrigidos e podem ser instruídos de uma maneira que os encoraje e os leve a acreditar no futuro pelo poder da língua. Ou eles podem achar que não tem valor, que não tem nenhuma utilidade, que não há futuro nenhum para eles pelo poder da língua. Mas mais do que a maneira como você se refere a alguém, Tiago vai além. Ele fala sobre a maneira como nós devemos nos tratar, sobre a nossa condição de caráter e moralidade. No verso 12 ele diz: meus irmãos, não jurem pelo céu, nem pela terra, nem por qualquer outra coisa. Ele está dizendo: não use as tuas palavras para fazer votos tolos, para se comprometer e se portar diante de situações as quais o desespero, porque ele está aqui falando sobre um contexto extremamente complexo, que tomava conta do período da igreja de grande perseguição, de dificuldade. E as dificuldades, por vezes, nos fazem prometer coisas insanas da nossa parte.
prometemos coisas e juramos por coisas, as quais não devemos fazê-lo porque são fruto do desespero, muitas vezes, do nosso coração. Ele diz: não jurem, nem pelo céu, nem pela terra, nem por qualquer outra coisa. Mas ele dá uma orientação. E é sobre essas orientações que eu quero tratar com vocês nessa manhã. É o que fazer em circunstâncias distintas da vida, sejam elas de alegria, sejam elas de dificuldade, como nos portar de forma cristã diante das circunstâncias que a vida nos reserva. E eu quero, como sempre peço, para você anotar, sublinhar, porque pode se transformar num grande instrumento de ajuda para você, uma cartilha, a qual você pode recorrer aqui e acolá, ou mesmo compartilhar com alguém após o culto, você usar a sua rede social e dizer: olha, eu aprendi isso no dia de hoje e gostaria de compartilhar com você. A primeira delas é que Tiago está dizendo de que quando o calor das circunstâncias surgirem, aprenda a dominar a sua língua. Primeira coisa. Quando o calor das circunstâncias surgirem, cuidado com o que você vai falar. Quanto eu mais falo, mais problema eu posso ter. Há uma expressão que ela é muito usada, principalmente a gente vê isso em filmes americanos, quando alguém é preso pela polícia. Ele, ao ser preso, ele recebe a seguinte orientação: você tem o direito de ficar calado. Tudo aquilo que você disser, poderá e será usado contra ti em juízo. Nós temos o direito de ficar calados. E por vezes os problemas se intensificam, e o que o policial está dizendo é dizendo: não crie provas contra si mesmo, ou não complique a situação. Tem pessoas que são chamados de delatores. De repente, de acordo com a situação, eles falam, e falam, e falam, e devem falar, porque devem obviamente expor à luz o que está errado. Mas há situações na vida que você precisa ter bom senso e sabedoria para usar a língua de forma santa, de forma útil, de forma espiritual. Quantas situações nós poderíamos ter nos livrado de ter intensificado na nossa vida e ter complicado ainda mais uma situação se você apenas tivesse aprendido a ficar quieto. Quieto. É melhor ouvir do que falar, diz a Bíblia. Tem horas que você vai ter que apenas aprender a ouvir, mesmo que você tenha vontade de dizer muita coisa. Porque não tem hora que você tem vontade de dizer assim: se eu pudesse falar o que eu penso. Eu sei que você já teve situações assim: se ele pudesse ler pensamento. O fato é que Tiago diz: a palavra de vocês deve ser muito bem pensada e aplicada. Ele diz: a palavra de vocês deve ser sim ou não. Até porque o que passa disso, Paulo escreve, vem do maligno. Sim, não. Tem hora que você tem que responder assim apenas não. Quando não. E aprender a dizer sim quando você precisa dizer sim. A maneira como falamos, a maneira como reagimos diante das circunstâncias da vida faz com que um ambiente de grande tensão possa ser dissipado. A palavra branda, ela faz com que o furor cesse. Tem gente que usa palavras como gasolina, não é nem lenha no fogo. É gasolina aditivada. É aquela power que quando ele fala, o circo já está pegando fogo. Lá vai o irmão gasolina power. Quando ele chega, aí é que o fogo pega.
Não. Use a sua palavra para ser fonte de bênção. Sim, não. Porque a Bíblia diz que quando nós passamos disso, nós corremos o risco de entrar em condenação. Nós às vezes somos condenados, e quantos de nós já não falamos demais e chegamos numa posição dizendo: eu devia ter ficado quieto, eu não devia ter falado nada, eu devia ter me controlado um pouco mais. E nós sabemos que uma das características do fruto do Espírito é o domínio próprio. Porque tem gente que confunde o ato de ser mal educado e inconveniente com sinceridade. Comigo é assim, eu falo mesmo. É por isso que sua vida está assim, é porque você fala mesmo. E normalmente quem fala mesmo é fruto e vítima das suas próprias palavras. E quem sabe não está debaixo de uma condenação, porque você feriu alguém com algumas palavras. Palavras têm o poder de ferir mais do que algumas situações de agressão física. Um tapa no rosto é ofensivo? Mas tem gente que agride de forma ainda mais profunda a alma através dos ouvidos. Tiago está dizendo: guarde a sua língua, aprenda a ficar um pouquinho mais controlado e peça ao Espírito Santo para que te ajude. Algumas pessoas nascem com o dom do silêncio. Conhece gente que tem dom do silêncio? Para você arrancar uma palavra dela, você precisa de um esforço sobre-humano, porque em contrapartida tem outras que para que você consiga deixá-la quieta, há muito jejum e oração. Tem gente que fala demais. O ex-técnico da seleção brasileira, Tite, ficou famoso, não foi com a Copa do Mundo, mas foi que na beira do gramado, o técnico da equipe adversária começou a falar demais, falava com um quarto árbitro que fica à beira do gramado, começou a se dirigir também à equipe técnica do time em que ele dirigia, e o Tite, você já deve ter visto essa expressão em algum lugar, falou para ele: você fala muito. Você fala muito. Sabe que às vezes o Espírito Santo está assim como o Tite para você. Você fala muito. Você fala muito. Fala menos. E quando falar, que as suas palavras sejam para edificar, sejam para abençoar, sejam para encorajar, sejam para alegrar alguém. Segunda coisa que Tiago escreve nessa carta, na conclusão dela, é de que quando a dificuldade surgir, aprenda a recorrer a Deus em oração. Talvez isso seja um clichê, algo que você não precisasse repetidamente falar de forma pública, principalmente para a igreja. Mas se está escrito, e se foi registrado, e se tem sido lido e relido através dos séculos, é porque é uma necessidade a qual nós precisamos nos lembrar continuamente, porque nem sempre nós recorremos a Deus em oração quando a dificuldade chega. Não pelo menos como primeira alternativa. Infelizmente para alguns, você só se lembra de orar quando você já tentou resolver o problema do seu jeito. Tiago está dizendo, já alguém aqui no verso de número 13, por gentileza. Alguém de vocês está sofrendo? Faça oração. O antídoto para o sofrimento, para os dias difíceis e pelas perseguições que surgem, é buscar o conforto de Deus através da oração. Não é uma oração simplesmente mágica, onde você só ora para se livrar do problema. Às vezes você vai orar e o problema não vai cessar da maneira como você esperava. Mas a oração é mais do que um botão de emergência que você aciona para que uma porta se abra aqui
outras portas se abram acolá. A oração serve para trazer ânimo e renovo ao coração de quem ora. Quando oramos, nós encontramos em Deus e na presença dEle, porque quando oramos, nós entramos na presença de Deus. Aprenda isso por gentileza nessa manhã. Toda oração, ela te leva ao trono da graça de Deus. E diante do trono da graça de Deus, você é renovado, você é encorajado. Diante do Senhor, pela oração, pelas súplicas, nós nos colocamos num ambiente aonde o Espírito Santo de Deus renova o nosso coração e nos fortalece, nos encoraja para que possamos enfrentar a luta enquanto ela não cessa. A oração, ela precisa ser uma oração individual. A oração individual, aquela que você a faz todos os dias. E se não a faz, deve fazê-lo. Crie hábitos de oração. Crie no seu calendário, no seu celular. Quem sabe, você sabia que nas religiões judaica e muçulmana, o Islã, eles têm horários específicos de oração. Se você já esteve em alguma cidade com influência muçulmana, as torres das mesquitas tocam as suas sirenes e começa uma pessoa a orar nos alto-falantes, aquelas cornetas, para que lembrem, despertem as pessoas que aquele é um momento de oração. Porque nós cristãos não fazemos isso no nosso coração e tomamos iniciativa para orarmos repetidamente em horas específicas do dia, ao acordar. Às vezes nós oramos só, eu não orei hoje, hein? Ou você vai orar apenas quando uma situação desesperadora chega à sua porta. Crie o hábito da oração. Coloque no seu celular. Coloque horários para despertar no seu celular. Há tantos recursos hoje para te lembrar de uma oração. Eu não estou dizendo que você precisa fazer orações extensas. Mais importante do que uma oração extensa é uma oração contínua. É mais importante do que uma oração extensa. É mais importante você ter uma vida de oração do que uma oração que é intensa, de 1 hora, 2 horas. Orar de forma individual é importante, mas também orar de forma coletiva. Não é à toa que nas liturgias do culto sempre se reserva um espaço especial para um período de oração coletiva, onde nós oramos uns pelos outros, onde nós intercedemos. Há uma diferença entre oração pessoal e oração intercessora. É quando você ora por alguém. É quando você leva diante deste mesmo trono da graça, dessa sala de misericórdia, o nome de alguém. E você diz: Senhor, há alguém assim, renova-o, sustenta-o, põe a tua mão. A oração deve ser sempre uma busca constante na vida daqueles que devem saber como se portar diante das realidades da vida. Mas Tiago continua dando ainda mais orientações de como nós devemos nos portar em diversas situações e na maioria das vezes de dificuldade. Ele agora, na continuação do verso 13, diz: alguém alegre, cante louvores. O que ele está dizendo aqui? Aprenda a celebrar os dias felizes da sua vida. Nós precisamos aprender a fazer festa. Nós temos mais facilidade de chorar do que rir. Você sabia de que dentro do mundo artístico, eles reconhecem com muito mais habilidade um ator que faz o outro rir do que alguém chorar? Porque é muito mais difícil fazer alguém rir do que fazer alguém chorar. Nós precisamos aprender a celebrar. Cante louvores. Aprenda a celebrar dias felizes na sua vida. Estabeleça marcos. O povo de Deus levantava altares. Altares de vitória, altares de conquista, altares de festa. Celebre com a sua esposa, meu irmão. Leva essa mulher para jantar.
Ela não aguenta mais. Um cachorro quente serve. Leva para algum lugar, dentro daquilo que o teu bolso te permite levar. Mas celebre com seus filhos. Celebre dentro de casa. Já não precisa levar para fora. Celebre dentro de casa. Celebre com seus filhos. Celebre com os amigos. Está alegre, cante louvores. Celebre na presença de Deus. Faça um culto de ação de graças. Infelizmente, muitos chegam para clamar, poucos voltam para celebrar. Celebre, cante, faça festa. Estou feliz hoje. Eu vim hoje para a igreja ouvindo uma música americana que é baseada no Salmo, dizendo: esse é o dia que o Senhor fez. Eu vou me alegrar nele, eu vou celebrar nele. Você está alegre? Canta, porque às vezes não. Eu não vou ficar feliz porque o que as pessoas vão dizer. Se as pessoas me verem feliz, vai atrair inveja, mal olhado. Irmão, nós somos crentes. Esses negócios não funcionam com a gente, não. Nós precisamos cantar louvores. Faça cante, bota um louvor alto, celebre ao Senhor, faça júbilo e festa na presença do Deus que tem sido bondoso para com a sua vida. Assuma uma atitude de celebração. Sorrir faz bem. Sorrir faz bem. Se alegrar na presença do Senhor. Convidar um amigo para um churrasco. Oh, glória, quem sabe é hoje. Estou aberto a convites. No meio do churrasco, bota um louvor, conta a bênção, celebra, leva alguém para passear. Olha aqui, mudei de casa, olha que coisa boa. Comprei aqui uma churrasqueira nova, eu quero estrear com você, irmão. Aleluia. Celebre, cante louvores, conte da bondade de Deus para os outros, porque quando você fala da bondade de Deus, você abençoa o outro também. Tiago vai além. Ele continua agora falando no verso 14 sobre como nós devemos nos portar diante da enfermidade. A enfermidade vem. A enfermidade vem. O nosso corpo está sujeito às suas debilidades e fragilidades, exposto à enfermidade. Todos nós, em um momento ou outro, nos adoecemos, seja de forma leve e alguns, infelizmente, grave. Quem nunca ficou resfriado? Quem nunca ficou gripado? Quem nunca teve unha encravada? Quem nunca aconteceu alguma coisa? Ficamos. Mas olha o que Tiago está dizendo à igreja. Ele está dizendo aos irmãos: essa é uma palavra para que nós como igreja saibamos como agir diante das circunstâncias da vida. Ele diz: está alguém doente, chame os presbíteros da igreja. Ele está falando aqui especificamente aos pastores. A comunidade da fé cristã, a igreja, é um lugar de compartilhamento das nossas dificuldades. Tem gente que às vezes diz assim: eu estou triste porque fiquei doente e ninguém me visitou. Mas nós ficamos sabendo. Porque se nós não ficamos sabendo, fica difícil. Não existe um serviço de telepatia espiritual, no qual as pessoas, passando pelas suas lutas, algumas particulares, algumas extremamente reservadas, não fazem com que a notícia chegue à igreja, aos pastores, e fica querendo: mas você deveria saber. E a vontade que dá de responder é: eu deveria, pela sua boca, por uma ligação, por uma mensagem. A igreja tem inúmeros canais de comunicação. Tem um WhatsApp que você pode mandar mensagem o dia todo, semana toda. As mensagens chegam e são distribuídas. Você entra lá no aplicativo da igreja, no seu celular, tem lá, baixa o aplicativo, tem um celular, pedido de oração, tem a secretaria da igreja, tem um monte de recursos em que você pode fazer com que a sua necessidade chegue aos pastores. Porque esse é o ambiente o qual você vai encontrar encorajamento. Ele diz: chame os pastores, chame, você chama.
Você chama, você liga, você manda mensagem, você chame os presbíteros da igreja. E aí então, nós vamos poder orar com você. E nós vamos poder usar o uso simbólico do óleo. Historiadores olham para esse texto e tentam interpretá-lo de duas formas. Primeiro, que o óleo pode ser a simbologia da unção de Deus. O óleo, quando ele é ministrado sobre a vida de um enfermo, tem uma simbologia. Representa um bálsamo que cura, representa o toque de Deus, representa o poder do nome de Jesus sendo liberado sobre a vida de alguém que vai gerar cura, mas ele é fundamentado em uma prática muito comum. E aqui eu quero apresentar um segundo aspecto que nós precisamos aprender. Esses historiadores falam sobre este óleo no seu aspecto espiritual, mas alguns acreditam também, porque o texto diz de que façam oração ungindo com óleo, mas pode ser também um óleo de socorro médico. Nem sempre haverá cura pelo meio sobrenatural, mas Deus também usa o meio da ciência. Glória a Deus pela medicina. Quantos de nós já não fomos abençoados pelo braço de Deus através da medicina? Porque quem cura, seja pelo método que for, é Deus. Porque toda boa dádiva e todo dom perfeito, aliás, está na mesma carta, vem dos altos céus. Está enfermo? Busque ajuda nos pastores, busque ajuda médica, mas saiba como se portar. Não, estava me tratando. Às vezes nós descobrimos pessoas que estão se tratando só depois que já estão se tratando há muito tempo. E tem uns que dizem: você não foi procurar ajuda médica? Não, estou apenas orando. Não, faça os dois. Ore e busque apelo médico, socorro médico. Deus capacitou homens e mulheres com sabedoria, com inteligência, para que sejam fonte de bênção para você. Está enfermo? Busque ajuda no altar de Deus. Outra coisa que Tiago continua dizendo aqui agora, já no verso 16 e 18. Ele diz: olha, confessem os seus pecados uns aos outros, para que vocês sejam curados. Veja que há alguns tipos de enfermidade que são produzidas pela alma. Nem toda enfermidade tem fundo espiritual, mas tem enfermidades que são de cunho espiritual. Jesus tem exemplos na sua vida pública de milagres que ele realizou, de que o que acometia uma mulher, que as fazia sofrer por um tempo, era um espírito maligno. Pecado não confessado pode te levar à doença física. Pode. Nem toda doença física é fundo de pecado. Tem gente, ele está assim porque está em pecado. Nem sempre é, mas às vezes é. É por isso que há uma outra instrução aqui de Tiago. Quando você estiver em pecado, confesse, abandone. O pecado só te atrasa, só te adoece, só te aborrece e entristece o coração de Deus. Confesse o seu pecado. Pecado não é para ser explicado, pecado não é para ser analisado, pecado é para ser confessado. Abandona e deixa. João, na sua primeira carta, diz que se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Tem coisas que são produzidas por um pecado não confessado, e não só confessado para Deus,
confessado para os outros. E não é para o outro que não tem nada a ver com a história, é com o outro com o qual você pecou. Porque nós, às vezes, ferimos de forma pública e queremos resolver a situação de forma privada. Aí eu feri, eu agredi, eu machuquei, eu pequei contra ele, mas eu já resolvi isso com Deus. Ah, bonitinho, que lindo. Quando Tiago está dizendo, confessem os seus pecados uns aos outros, não é para você virar fofoca gospel. Rapaz, eu pequei contra aquela pessoa. Você não podia orar por mim, para Deus me ajudar, porque eu magoei aquela pessoa, eu falei o que não devia, eu agi de uma forma imprudente, não cristã, que nada agrada a Deus. Não vai, trate com a pessoa. Lembra da parábola do filho pródigo? Lucas capítulo 15. Lembra ou não? Um menino que antecipou a parte da sua herança, depois de ter perdido tudo o que ele havia recebido do pai, por ter vivido de uma forma descompromissada e irresponsável. O texto diz que ele cai em si e diz: pequei contra o céu e contra o meu pai. Eu vou voltar para casa e vou pedir perdão a ele. Quando ele volta para casa, ele diz para o pai: eu pequei contra o céu e contra ti, eu já não sou mais digno de ser chamado seu filho. Confessa. Errou com alguém? Tenha maturidade espiritual suficiente para pedir perdão. E você que está recebendo um pedido de perdão, tenha a mesma maturidade para perdoar. Porque às vezes você me pedir perdão, mas não é assim não. Pensa que é assim, vem e pede perdão e está tudo resolvido. Bem, a Bíblia diz que está tudo resolvido. Se você tem uma ciência diferente, uma análise espiritual, teológica para fazer, aí já é uma questão sua. Perdoa. Porque a responsabilidade de quem ofendeu é pedir perdão. E a responsabilidade de quem foi ofendido é liberar o perdão. Confesse o pecado. Errei, pequei. Pare de ficar nessa vida cheia de rastros destruidores pelo caminho. Eu não falo mais com aquela pessoa porque ela me feriu. Seja aberto, restauração, a busca de ajuda. Errei, ó. Em casa, às vezes, marido e mulher. Um fala de uma forma que machuca. Você lembra daquilo que você falou para mim 20 anos atrás? Não, faz 20 anos. 20 anos. Mulher tem um poder de guardar coisas que não, porque lá atrás, eu falei, mas na época eu te pedi perdão, mas ficou algo aqui. Ficou algo aqui. Bem, esse algo aí deixa o Espírito Santo tratar. Porque se o homem se humilhou na tua presença, disse: minha filha, desculpa, eu errei, agi de forma que não podia, falei de uma forma irresponsável, perdoa aí. Falei que o feijão estava muito salgado, mas bebi 3 litros de água depois, mas não foi para te magoar. É porque você disse que eu não cozinho bem. Eu falei, eu não disse isso. Eu disse só que você errou a mão no feijão. Não, mas se você errou, boa é a comida da sua mãe, vai comer lá então. Conhece a história assim ou não? Oh, irmão. Confesse, perdoa, escolha viver uma vida leve. O pecado te faz carregar um peso desnecessário. Você carrega pessoas nas suas costas, você carrega passado nas suas costas, você carrega, confessa para que você seja, verso 16, curado. Liberação de perdão e confissão de pecado cura, faz bem, você dorme melhor, você come melhor. Uma benção, estou com fome, já para perceber, né? Oh Deus. Para terminar, já agora no verso final, ele cita sobre o poder da oração mais uma vez, porque eu creio que todo ato de perdão, pedido de perdão, precisa ser, antes todo ele,
temperado de muita oração. Mas agora ele chega no final e eu concluo com ele, diz verso 19: meus irmãos, se alguém entre vocês se desviar da verdade, se alguém dentre vocês, dentre é quem? Igreja. Essa não é uma palavra para quem está fora. Quem está fora não se desvia da verdade, não conhece a verdade. Ele está dizendo para a nossa igreja, para o povo de Deus, para aqueles que creem. Ele diz: se alguém entre vós se desviar da verdade e alguém o converter, saibam que aquele que o converter, o pecador do seu caminho, ele salvará da morte a alma dele e cobrirá uma multidão de pecados. Último lugar, anota aí por gentileza: se você souber de alguém da fé cristã que está longe de Deus, seja um ministro de reconciliação. Não abandone ninguém no caminho. Interesse-se pelos de dentro, porque às vezes nós nos preocupamos só com os de fora e esquecemos dos de dentro. Gente que às vezes, e nós como pastores, nós procuramos sempre ter um olho um pouco mais clínico para identificar quem veio, quem não deixou de vir. Olha aqui, fulano, eu estou vendo o seu lugar vazio, eu não percebi que há 2 domingos você não veio, está tudo bem. Nós às vezes tentamos, mas nem sempre conseguimos. Mas você que está aí no seu lugar, porque tem gente que vem para um culto, senta ao lado da mesma pessoa há anos, não sabe nem o nome dela. Vem para o culto, não sabe o nome, vai, só cumprimenta, bom dia, a paz, a paz. Você no seu ambiente, seja o identificador de pessoas que talvez estejam passando por um momento difícil, que se desviaram da verdade, porque ficaram fragilizados, enfraqueceram, caíram numa cilada. Tiago está dizendo: se alguém se desviar, busque-o e traga-o de volta. Traga alguém de volta com você. A Bíblia diz que quando você faz isso, você converte o pecador do seu caminho. E lembre-se, não é que você agora é o Espírito Santo, porque só um pode perdoar pecados, é Deus. Converter do pecador do seu caminho é mudar a direção. Ele estava indo para longe da igreja, você foi buscá-lo e o trouxe de volta. Lembra da parábola da ovelha perdida? Uma se perdeu, foi lá buscar, pôs nos ombros, a trouxe de volta. Como é que nós devemos reagir em momentos assim? Porque às vezes faz tempo que eu não vejo fulano de tal na igreja, né? Tá, mas o que você fez? Você foi atrás, você tentou descobrir o nome, você tentou descobrir um contato, mandar uma mensagem. Seja alguém que é fonte de socorro para a vida de uma pessoa. Às vezes uma ligação sua é o que Deus precisa para trazer essa pessoa de volta. É uma mensagem, você entra no WhatsApp e diz: lembrei de você hoje. Quem sabe agora, num culto como esse, nós estamos aqui e o Espírito Santo trouxe o nome de alguém para você agora. Você sabe o que eu faço? E eu vou usar aqui de uma experiência para encerrar. Todas as vezes que assim, praticamente do nada, sabe aquela expressão? Do nada eu lembrei de uma pessoa. Meu irmão, nunca é do nada, porque nada que acontece da vida do crente é do nada. Quando do nada, quando o Espírito Santo vem e traz o nome de alguém para mim, sabe o que eu faço imediatamente? Eu mando uma mensagem: lembrei de você agora e orei, está tudo bem? Mande notícias. Pronto. Poxa vida, fulano lembrou de mim. Você fez sua parte. Mas lembre-se de ser um ministro da reconciliação, um agente resgatador. Deus quer usar a igreja para que ninguém se perca. Tem gente que às vezes se machuca, se frustra, tropeça aqui, trupica colar, e nós como igreja precisamos ser esses que vão, estende a mão, traz de volta, porque a Bíblia diz, com Tiago escrevendo: aquele que o faz salvará da morte a alma dessa pessoa e cobrirá uma multidão de pecados. Hoje pela manhã, uma mensagem muito doutrinária, de ensino, para ensinarmos a ser igreja de verdade, para ensinarmos a ser
crentes de verdade, que sabe se portar e que reflete pela sua conduta, pelas suas escolhas, pelo seu padrão, pela sua reação, o caráter de Cristo em nós. Que Deus nos ajude, que Deus te ajude, que Deus me ajude a ser um homem e uma mulher que serve a Deus e é usado para instrumento de bênção nas suas mãos.